46 anos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos é marcada pelo 25º Simpósio Nacional de Recursos Hídricos, que acontece aqui em Aracaju, no estado de Sergipe. Estou aqui com o Cristóvão, presidente da BR Hidro. Cris, vamos começar falando um pouquinho sobre o tema desta edição do Congresso. Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. Qual a mensagem que a BR Hidro quer passar a toda a sociedade com esse tema? Bom, Soraya, em primeiro lugar, estou feliz de estar aqui com você. Talvez até um momento de reflexão, a gente tem conversado bastante nos últimos 2 anos. Acho que até tem uma coisa meio que espiritual nisso, acho que é uma coisa legal que talvez a gente possa desenvolver um pouquinho, porque culmina um pouco com a ideia da temática do evento, né? Quando essa gestão começou, existia uma forte demanda de um olhar diferente das questões técnicas e científicas. Ela era muito inspirada numa crítica que a BR Hidro sofre de ser um ambiente muito fechado, onde se discute técnica e ciência, nós falamos para nós mesmos, né? Então, existe uma cobrança não só do governo, dos agentes financiadores, da CAPES, que regula a maior parte dessa plateia, ou dessas pessoas que vêm no ambiente da BR Hidro, dos órgãos gestores, desta aproximação deste ambiente com a sociedade. Existe também um segundo aspecto, que é uma defesa sempre importante que a BR Hidro faz, de ter sido o espaço de construção da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Lei 9433. Então, essa ideia de entender melhor o que a gente sempre fala nas nossas aulas, do princípio da participação, descentralização. Então, a chapa começou como Água, Sociedade, Resiliência e Inovação. E eu me lembro que numa das conversas com a Suzana, ela teve uma intuição assim, falou assim, puxa, Cris, faltou a participação. Então, eu entendo hoje, olhando para trás, nesses últimos 2 anos, Soraya, que é um processo de mudança de pensamento, talvez uma mudança de rota. Eu queria de novo destacar aqui o papel que a Sinara teve, porque a Sinara recebeu uma pressão muito forte do ponto de vista da pandemia, que mudou a nossa forma de olhar as nossas coisas, a questão, inclusive, da inclusão e dessa visão empática que todos nós temos que ter um com os outros. Mas tem outras razões, talvez a gente continue aqui na sequência das perguntas. Então, acho que foi essa a ideia. Eu queria também, dentro dessa caminhada, falar um pouquinho desse olhar institucional que aprendemos a respeitar e valorizar e que culminou também com essa inserção da pauta latino-americana, que transformou essa discussão do ambiente que sai da BR Hidro, vai para a sociedade brasileira e agora com a motivação latino-americana. Você me deu até o gancho, né? Porque se a gente for olhar a história da BR Hidro, né? Inicialmente ela foi formada só por engenheiros, né? E aí, ao longo da história, de uma forma bem lenta, ela foi abrindo para outros profissionais, né? E hoje, andando aqui pelo simpósio, a gente vê não só engenheiros, biólogos, administradores, representantes da sociedade civil, educadores, né? E eu chamo a atenção também nesse olhar que você dá para essa nova fase da BR Hidro, né? O Fórum Latino aqui dentro do simpósio, mas a participação das grandes associações, ABS e ABAS. Como é que é isso, né? Como é que você vê, né? Essa conquista mesmo que foi, essa união, e podemos aguardar continuidade, novas parcerias? Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso eu acho que foi eu não diria que ansiedade, mas uma motivação interna que coincidiu nessa combinação entre eu, a Suzana, a Thalita, o Alexandre, a André e o Diogo. E todos nós viemos de experiências diferentes, mas todos com um objetivo de integração de temas. Então foi muito espontâneo e natural nós falarmos sempre em aproximação com as associações. Então esse é um aspecto. O segundo, o fato de nós temos uma representação no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com a ABS, com a ABAS e o Profiágua, né?
fez também que houvesse uma discussão em torno desta aproximação. E ela culminou com a sementinha do Flá, né? Que ela parte da aproximação dessas questões. Então, eu acho que isso não se volta mais. Inclusive, na minha aceitação na abertura do evento, eu disse que essa é uma inovação, a aproximação com essas associações e com todas as outras, a Associação Brasileira de Imunologia, a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, a de Grandes Barragens e outras, né? Eu acho que eu sou um fã do trabalho associativo e cooperativo, Soraya. Então, eu acho que isso é um avanço, uma inovação, e eu acredito que não tem argumentos para retroceder nesse sentido. Com certeza. E você que é da academia também, né? E aqui nós temos grandes professores, grandes mestres aqui. A gente percebe que essa integração também chega na base com os comitês de bacias, né? Isso. Então a gente vê estandes dos comitês aqui, né? Participando da BR Hidro, nunca tínhamos visto isso. E vocês acolhem também aqui a reunião do colegiado do Fórum Nacional de Comitês. Então, também é uma mudança, né, de estar integrando com a base. É isso. Né? Soraya, eu vou acreditar essa culpa a 3 pessoas que eu aprendi bastante. É esse olhar, né? Não, talvez tenha uma 4ª pessoa, que eu acho que são interessantes. Primeiro, Humberto Gonçalves, da Gestão de Águas, o Lupércio, você, né? Porque vocês, de fato, têm uma história de construção da base da participação e da descentralização. Então, eu confesso aqui para todo mundo que eu fui a primeira vez no Encontro de Foz do Iguaçu e o ano passado eu fui praticamente sensibilizado de quão importante nós nos comunicarmos, técnica e ciência, que é muito a missão da BR Hidro, com a sociedade dentro desse contexto representado aqui pelos comitês de bacia. Então, você tem razão. Eu queria fazer um agradecimento especial para a Suzana, que é a vice, né? E a Suzana, ela tem uma sensibilidade muito peculiar na composição dessas coisas. Então, eu aprendi muito com vocês 4. Então, na verdade, eu tenho que agradecer, no fundo, né? Dessa questão. Então, foi muito natural essa conexão, vamos assim dizer. Sim. E aí eu queria também destacar que teve o espaço que nós estamos propiciou muito essa conexão. Então, isso ajuda muito, né? Dentro dessa lógica de ter as pessoas próximas, né? Mas eu, na verdade, a sua pergunta é uma oportunidade que eu tenho para agradecer, porque muito provavelmente as pessoas que estão nos vendo, né? Nós estamos hoje no encerramento do evento, né? Então, talvez essa seja uma mensagem importante, porque é uma sinalização do meu próprio aprendizado, né? Muito bom. E aí você está falando que hoje nós estamos encerrando, né? Que evento, né? Mais de 30 mesas de diálogo, de sessões. Eu estava olhando ali, cerca de 1000 posters e lotado, né? As sessões, as pessoas assistindo, participando. Minicursos também, nós tivemos acho que cerca de 11 minicursos. Você está aí o tempo todo, né? A gente vê você de um lado para o outro. Você deve estar percebendo, né, a energia das pessoas que estão participando. Fala um pouco do que foi essa 25ª edição do simpósio para você. Eu, na minha vida profissional, como professor, os meus alunos e o tipo de trabalho que eu faço gera muita frustração dos meus alunos de não perceberem que o trabalho deles possa estar conectado com alguém ouvi-los de transformação na sociedade. E eu sempre disse para os meus alunos o seguinte: é porque nós estamos afastados da sociedade. Nós não nos comunicamos do jeito que ela precisa. Nesse contexto, a BR Hidro ela está aprendendo a se comunicar desta forma, nesse contexto. Então, o que eu acho interessante é que o ambiente é muito jovem, você percebeu? Ele é um ambiente muito jovem, muito ativo, as pessoas produzindo. Então, isso, inclusive, é um agradecimento explícito para a sociedade brasileira, que nos financia na maior parte, praticamente todas as nossas ações. Tem uma dinâmica muito interessante, que 90% do conteúdo que você mencionou foi construído pelos próprios associados. E ele é aberto, porque o associado propõe e tem uma dinâmica espontânea, eu diria, dentro desse contexto. Então, isso traz um pouco desse dinamismo.
E aí a minha sinalização pessoal, esse meu aprendizado, é que nós estamos aprendendo a andar em direção dessa construção. Eu assisti em algumas atividades do FLA, uma mensagem de quão desprendidos nós precisamos estar para conectar todas as pessoas, porque realidades são diferentes, né? A realidade de todas as pessoas são diferentes. Temos realidades diferentes no Brasil, temos necessidades diferentes na América Latina. Então, se todos nós, com a nossa capacidade de contribuição, conseguimos construir isso neste ambiente, nós vamos produzir ações que vão transformar. E um negócio legal é o seguinte, e aí eu queria aproveitar e agradecer o Rodrigo Cordeiro, que ele um dia muito inspirado falou da luz acesa, né? Eventos nunca terminam, né? Sim. Eles simplesmente são a motivação para nós continuarmos trabalhando. Então, hoje nós vamos deixar a ideia de que a luz tem que ficar sempre acesa, porque para cada momento que nós encerramos, nós não recomeçarmos de imediato um novo ciclo, nós vamos perder essa energia, essa leveza, né, que aconteceu aqui nesses dias, em todas as atividades, né, em todas, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade só aumenta. Aliás, eu vi você me falando uma vez, lá no final do Encob, né, lá no final do Encob em Natal, o Encob foi magnífico, também isso foi discutido, né? A nossa responsabilidade agora institucional e política, né? Porque os atores políticos que estão tendo que participar de alguma forma, né? Ministro de Estado, governador, as coisas todas. Eu me lembro da frase que você falou, a nossa responsabilidade só aumenta. Só aumenta. E aí você falou da juventude e essa é uma demanda, né, de todos os setores, de que a gente consiga trazer o jovem para atuar de fato na gestão de recursos hídricos. E eu vejo que a BR Hidro tem um papel fundamental nessa motivação para que o jovem perceba que aquele trabalho que ele está desenvolvendo na universidade vai ser usado na prática para resolver problemas concretos, né? E que vai trazer um bem-estar para a sociedade, né? Então, isso me deixou muito contente de ver aqui na BR Hidro, quer dizer, eu percebo que os nossos jovens estão sendo preparados por vocês. E, inclusive, né, nós temos um prêmio, né, do jovem cientista, pesquisador aqui. Nós tínhamos até um projeto do Comitê do Paranapanema, fazendo parte, divulgamos isso, já está lá no site, divulgamos, para até ver o resultado, como é que foi. Mas, além desse prêmio, né, eu sei que vocês têm essa preocupação, então, não só com o pesquisador, mas sim com o jovem. Esse ano também, em especial com as mulheres, né? Nós tivemos aí a primeira edição de um prêmio das mulheres na gestão das águas. Fala pra gente disso, foi muito legal. Acho que vale a pena registrar essa história, porque essa história é muito legal. E a gente veja que cada pergunta é muitos agradecimentos, né? O estímulo da participação da CT Jovem, da BR Hidro, ele começou há mais ou menos 4 anos. Trazer os jovens para assumir essas responsabilidades. Então, eu gostaria de agradecer a CT Jovem da BR Hidro e a Alondra Pérez particularmente, porque ela liderou todos os jovens. Queria agradecer a Renata Maranhão e a você de novo, porque o charme dos 2 últimos Encob foram as jornadas de capacitação. Foi. E as pautas de inclusão colocadas de maneira responsável, construtiva e transformadora, todas elas. Então fica aqui o meu agradecimento e até porque, como foi a primeira demanda que nós recebemos de fora, estimulando a BR Hidro a ajudar a construir, de fato, eu tenho que agradecer a esses atores. Então, isso criou uma onda de repercussão. A pauta da mulher nas atividades é muito marcante. Espero que minha filha esteja ouvindo aqui. Com certeza, né? Porque vai te ver. a minha filha me fez enxergar, quando ela tinha 10 anos de idade, que eu era uma pessoa que não podia ser daquele jeito. Né? Então, ao longo da minha caminhada, eu tive muita sorte de encontrar mulheres muito fortes, especiais, que me ajudaram a ser uma pessoa melhor. E ao longo dessa caminhada, eu queria agradecer você mais uma vez, porque você é muito atento a essas questões e, inclusive, você sabe, na abertura, eu fiz um agradecimento a você, porque você nos fez pensar isso como forma de mudança de paradigma. Então, isso eu acho que está incluído aqui na Associação
dentro desse contexto, né? Eu acho que isso é um caminho sem volta, é só olhar as mesas redondas que aconteceram. Sim. Ontem teve uma celebração sobre o papel das mulheres na ciência, etc. E, por fim, a questão dos prêmios, né? Essa necessidade de fazer um reconhecimento de mérito, eu acho que é importante. E o prêmio Mulheres pela Gestão da Água, eu queria agradecer agora a Thalita, né? Sim. A Thalita, nós estávamos em Curitiba, depois que nós nos aplicamos a participar de uma mesa redonda na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Foi a primeira vez que a BR participa da SBPC, que é o Fórum de Ciência e Tecnologia do Brasil, mas é um fórum que, como diria o meu amigo Lupercio, um fórum de alto nível político, com ciência e tecnologia, que eu entendo que delineia os rumos de ciência e tecnologia do Brasil, as suas interfaces, e a pauta da inclusão estava lá. E aí, no nosso jantar, ela, no momento de indignação, ela falou assim, mas por que a BR Hidro não tem isso? Certo. E aí eu falei assim, vamos escrever agora, então, as regras do prêmio. E nós escrevemos no guardanapo, foi muito legal. Estavam presentes eu, a Suzana, a Thalita, a minha esposa Vanessa e o Alexandre. Num momento muito especial, assim, muito descontraído, e saiu a ideia do prêmio. Bom, aí já nesse mesmo dia, em compor a comissão, nós entendíamos que tinha que ter participado de um homem na comissão. E a pessoa que é um grande incentivador desse tema é o Lupercio. Sim. O Lupercio da Rebob, para quem está nos assistindo, né? O Lupercio Cirou da Rebob. Então foi uma honra muito grande que a Andréia, o Lupercio e a professora Priscila Moura da UFMG constituíram a primeira comissão para receber as indicações. O mais legal é o seguinte, as indicações, elas precisam ser propostas pelos associados. Sim. Mas os associados podem indicar qualquer pessoa para a comissão, não precisa ser necessariamente associado, e, curiosamente, a pessoa que foi indicada é uma pessoa que tem uma história muito fantástica dentro da associação, mas ela foi reconhecida pela sua dedicação ao Comitê de Bacias Hidrográficas e, particularmente, à Bacia do São Francisco. Então, foi ótimo, foi uma energia muito legal, assim, foi muito bom. Fica aqui o nosso registro e o reconhecimento de quão importante essas pautas num momento tão complexo que a nossa sociedade vive, né? E que dá o destaque, o reconhecimento, um sinal até de comprometimento com essas novas pautas de inclusão. Sim, fazendo história, né? E que fique registrado que foi a professora Ivanilde de Medeiros que foi a premiada, né? Eu esqueci de falar. Que fique premiado, que foi a professora Ivanilde, que é realmente uma batalhadora de uma competência muito grande, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade, de uma humildade na forma de tratar as questões. Então, muito merecido. Ficamos muito contentes, o Lupercio ficou muito contente de estar ali, de ter a oportunidade de entregar o prêmio, né? Então, a gente vê que foram pequenos detalhes, né, até pensados em tudo que foi feito. Então, realmente foi fantástico. Professora, eu só queria fazer um comentário interessante. Na vida tem um negócio interessante, nada é por acaso. Sim. Tudo é uma ação, uma decisão que vai compondo essa teia de complexidade. O professor Assis, que ganhou o prêmio Flávio Terra também fala dessa conexão. Então, por isso que eu digo, tudo tem um pouco de espiritual nisso. Se meu pai estivesse aqui, ele ia falar assim, meu filho, são as coisas de Deus, né, que estão produzindo isso. Não é muito por acaso. Uma conspiração do bem. É uma conspiração do bem. Esse então, é o sentimento. Isso é muito legal. Né? Ô, Cris, e nós estamos, assim, no momento, né, da BR Hidro de eleição, né, as câmaras técnicas, comissões técnicas, elas estão se formando, né, vão se reunir, estão sendo compostas aí para o novo trabalho, uma mudança de diretoria. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente da tua gestão, né? Fala aqui para todo mundo que vai nos acompanhar. Você já deixou claro aqui, foram muitos avanços, né? Abriu-se muitas portas, né? Vamos falar dessa forma, porque o Alexandre terá um desafio de continuidade, de novas ações. Mas fala um pouquinho para a gente, você é muito sentimento mesmo, de
Como é que foi isso para você, para o Cris? Como é que foi para o Cris essa experiência? Então, quando toda gestão tem sua particularidade, né? Vai muito da liderança das pessoas no momento. Eu tenho um perfil que eu não consigo fazer nada centralizado. Então, acho que talvez o grande mérito dessa questão foi descentralizar tudo, inclusive com a participação da execução junto, que é a Graça, né? Queria agradecer a Graça aqui em público, né? Porque ela participa dos processos de decisão. Então, nós exercemos pela primeira vez, mas nessa gestão exerceu-se a gestão colegiada, né? Sim. Uma diretoria foi colegiada, até inspirada de como a Ana funciona um pouco isso. Então, isso eu acho que foi uma grande inovação. Segundo, por gestões de governança interna, está muito avançado dentro da BR Hydro. E aí eu queria agradecer todos os ex-presidentes que me antecederam, porque cada ex-presidente que me antecedeu construiu uma pedrinha do que nós estamos chamando de governança e seriedade da associação. Sim. Todos eles, porque nós tivemos um momento muito complexo no passado, foi uma construção de longo termo e ela produziu um momento de maturidade. Eles são os responsáveis por isso. Me coube a responsabilidade de zelar por isso, né? Nós tivemos a oportunidade de criar um ambiente de comunicação diferente. E aqui eu preciso agradecer o Rogério, né, que não está aqui presente, mas queria agradecer o Rogério. O Rogério teve e curiosamente nós conhecemos, você conhece muito bem o Rogério, o Rogério tem um papel muito importante também na organização do Incob, porque o Rogério nos ensinou a olhar a questão da informação no formato de um funil, para que nesse momento de rapidez possa entregar a informação que seja mais importante e atual nesse contexto. Acho que isso também foi um grande avanço. E as CTs descentralizadas e autônomas. Então, isso criou uma dinâmica muito interessante. Elas participam do processo de construção de todo o conteúdo. Por isso que eu digo que nós temos um perfil um pouco diferente, né? Porque o tema da água está muito diverso, em vários temas setorizados na associação. Isso é maravilhoso. E mesmo que estejam descentralizados, existe uma interface que ainda a gente não descobriu como nós vamos fazer ainda, mas eu vou deixar para os mais jovens, né? O Alexandre, esse jovem que personifica isso, né? E além de ser uma pessoa muito amadurecida, muito competente, conheço o Alexandre já há muitos anos. Então, eu acho que esses são os grandes avanços assim, dentro desse contexto, né? Então, na verdade, eu simplesmente fui uma pessoa que estava empurrando só, e eu queria agradecer o trabalho voluntário dessas pessoas. Foram muitas pessoas que trabalharam, Soraya. E dentro desse contexto, a Andréa Fontes, que é uma filha da Ivonilde, que é membro da diretoria, a pessoa de uma firmeza, de uma fortaleza muito construtiva, né? Ela foi a responsável por interagir fortemente com as comissões. E quando precisou ser duro, né, nós fomos também, né, ou fazendo fusão de comissões técnicas, ou eventualmente propondo extinção de outras, quando percebia que naturalmente aquilo não estava avançando mais. Enfim, eu acho que foi por aí. Eu diria que se eu tivesse que sintetizar a nossa gestão, do ponto de vista interno, eu usaria a palavra descentralização. Cris, aí você falou, me deu o gancho, eu não posso deixar de falar, realmente a questão da comunicação, né? Do novo olhar para a informação. Quer dizer, o simpósio termina, mas nós temos aí, né, de uma certa forma, já eternizado várias entrevistas que foram sendo feitas durante o simpósio, com especialistas, com representantes de outros países, da sociedade, da diretoria, e trazendo mesmo uma mensagem, né, à sociedade do que representou todo esse movimento. Então, parabenizar você também, né, você abriu portas, né, você deu oportunidade a todas as pessoas de realmente se expressarem, de interagir. Então, isso é fantástico, e isso é teu, né, o jeito Cris de ser, tá? E eu queria aqui terminar o nosso bate-papo, né, deixando você à vontade para uma última mensagem, né? Você
Então, termina seu mandato com louvor, né, com missão cumprida, né, acho que o sentimento de missão cumprida, mas aproveita o último momento para mais algum agradecimento que você tenha esquecido, né, e deixa uma mensagem final a todos que vão continuar ao longo do ano assistindo os vídeos, vendo os documentos que a BR Hidro vai gerar, e fala também, né, agora para encerrar, do que nós vamos ter ao final do simpósio. Nós devemos ter uma carta, né? Isso. Fala um pouco disso e aí a gente se despede. Obrigado, Soraya. Bom, eu queria... uma sessão de agradecimento mesmo, então agradecer toda a minha equipe, e os meus parceiros de gestão, a Suzana, o Diogo, o André, a Thalita e o Alexandre, por acreditar na gestão compartilhada, vamos dizer assim, acho que isso foi ótimo. Segundo, há 6 anos atrás, 2 associados importantes enxergaram em mim o professor Sérgio Coelho, da UNB, espero que ele ouça aqui, e o professor Assis, que ontem ganhou o prêmio Flávio Terrabar, chegaram para mim e falaram que eu tinha o perfil para ser o presidente da BR Hidro. E eu falei, cara, eu acho que eu não tenho esse perfil, eu sou muito chato, às vezes meio briguento, intransigente, etc. Mas ao longo da caminhada, eu fui tendo as oportunidades, evidentemente, né? E aproveitando aqui, queria agradecer a professora Sinara, que acreditou em mim também, e o professor Adilson Pinheiro, que hoje está na UFSC, mas era da FURB, em Santa Catarina, porque o professor Adilson me ensinou a enxergar a minha paixão pela BR Hidro, né? Que é uma coisa que é uma questão muito comum. Então, eu dedico a eles, assim, se eu tivesse que esperar que alguém me avaliasse, que essas 4 pessoas dissessem para mim, Cris, você fez uma boa gestão, eu já vou estar satisfeito. Então, porque eles foram meus inspiradores, né? Eles nem sabem disso, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou tornando público disso, mas ao longo dessa caminhada, os 4 estavam muito assim no meu pensamento. E com relação à carta, a carta é uma tradição da BR Hidro. A carta é inspirada numa manifestação da associação, que ela é avaliada por todos os associados que vão estar presentes, então ela representa os nossos associados, e ela garante a procuração para o gestor que está em atividade a tranquilidade de falar em nome da associação. Então, isso é uma tradição. Então, por isso que essa reunião é importante, né? A carta ela tem esse impacto. Segundo, com o avanço da associação nas pautas institucionais, e por isso que as nossas regionais, são 5 regionais, que tiveram eleições aqui de novo, nós temos mais 5 gestores nos estados, com seus suplentes, são 10 pessoas, e vai ter um novo diretor de regionais. Essas pessoas têm um norte, é um pedaço de papel que ele tem um norte para poder representar a associação nos distintos fóruns, né? E aproveito para agradecer a Thalita, que é a futura vice-presidente da associação. Beleza, né? E a Thalita é uma liderança expressiva, jovem, com uma maturidade absolutamente incrível e de uma capacidade de realização fantástica. Então, esses passos como diria a minha amiga Soraya, só aumentaram a nossa responsabilidade. Então, nós temos agora um compromisso de manter o que nós construímos. E dentro desse contexto, nós só vamos conseguir sermos o que somos hoje se os associados assim reconhecerem e vierem participar com uma visão construtiva. Porque o nosso país está muito polarizado. O nosso país é bolha falando para bolha. Então, esse é o momento que nós construímos um ambiente plural, um ambiente do debate construtivo, democrático, e que possa ajudar a sociedade, que precisa tanto. Então, acho que eu encerro por aqui, Soraya, e ficando essa mensagem, né? Venha ajudar as pessoas, né? Os nossos associados nos ajudarem a sermos o que nós somos, com a nossa identidade. Aqueles que estão em dúvida, venham participar também. E aqueles que não são associados, que venham participar também, né? Porque isso é um ambiente muito rico e aberto. Né? Cris, quero agradecer, foi um presente te entrevistar para mim, foi um presente porque eu aprendi a admirar muito o teu jeito simples de ser, de trazer as pessoas. Não tenho dúvidas de que vamos continuar essa caminhada, que vamos nos encontrar em muitos projetos aí pelos caminhos das águas. Então,
Muito obrigada, parabéns, muita admiração pelo trabalho que você e a tua equipe fez na gestão da BR Hidro e parabéns pelo simpósio, foi um sucesso, foi um brilho muito grande para todos nós que atuamos. Obrigado, Soraya.